paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão videologados juntamente conosco. Nós tivemos uns pequenos probleminhas técnicos aqui no estúdio, mas agora está tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Aqui quem vos fala é a irmã Carla Ribeiro e à minha esquerda está a irmã Laura Massoco. Paz do Senhor, meus irmãos que estão nos assistindo pela internet. Paz do Senhor, irmã Carla. Paz do Senhor, irmã Laura. Somos da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Ministério Restauração. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso pastor superintendente da Juventude e da Música, pastor Adriano Licidônio. Nosso supervisor da Juventude, presbítero Leonardo Goulart. E nosso líder aqui da sede internacional, presbítero Tiago Machado. Estaremos hoje falando sobre o tema Jovem, a quem tu estás dando ouvidos e qual tem sido o teu posicionamento? Aleluia. Qual tem sido o teu posicionamento mediante as circunstâncias do teu dia a dia, mediante aquilo que acontece na tua volta, aquilo que tu escutas, aquilo que tu vê, aos conselhos que tu recebe? Qual tem sido o teu posicionamento? Convidamos os irmãos para mergulhar juntamente conosco neste momento que nós temos para refletir a palavra de Deus. Estaremos aqui lendo alguns versículos, citando alguns exemplos negativos sobre esse tema, né? Sobre pessoas, exemplos bíblicos, personagens bíblicos que se posicionaram positivamente à vontade de Deus e pessoas que se posicionaram contra a vontade de Deus. A irmã Laura ela estará lendo nosso primeiro versículo base. Aleluia. Paz do Senhor novamente. Convido os irmãos e as irmãs que estiverem com as suas Bíblias à sua disposição, ou aqueles que estiverem com seu celular, o aplicativo da Bíblia, a meditar nessas pequenas palavras que eu vou ler aqui e que a irmã Carla vai ler. Nós estávamos antes de recebermos a escala, eu estava orando e o Senhor me colocou essa palavra no coração. Aleluia. Que eu vou ler agora. E eu compartilhei com a juventude. E logo após saiu a escala. E a irmã Carla e eu compartilhamos 2 palavras. E Deus se mostrou presente e nos deu todas as estratégias que nós precisávamos para trazer para você, jovem, que está nos assistindo. Então, que isso seja de grande proveito, porque primeiro foi para mim e para a irmã Carla. Deus falou muito conosco através esses versículos, este tema, e que Deus fale com você também. Amém? Lhe convido a ler juntamente comigo e com a irmã Carla em Êxodo, capítulo 32, verso 15. Êxodo, capítulo 32 e verso 15. Amém? E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e de outro, estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Amém? Aleluia. O Senhor colocou esta palavra no meu coração, como aqui eu já disse, há uns dias atrás, umas semanas atrás, melhor. E eu estava comentando com a irmã Carla quando nós recebemos essa escala, esta palavra, e o que me chama a atenção, juventude, irmão e irmã que me ouve, é que o posicionamento de Josué, a palavra diz que Moisés ele estava no monte, Moisés estava no monte, recebendo as tábuas do testemunho do Senhor, e me chama a atenção que Josué, ele estava ao pé do monte. Josué, ele estava ali esperando Moisés descer. Só que ninguém falou para Josué ficar ali. Ninguém disse, irmã Carla, para Josué quanto tempo Moisés ia ficar ali. Ninguém falou para ele
Josué, tu tem que ficar aqui, tu não pode sair, e até Moisés voltar. Ninguém falou isso para ele, a Bíblia não relata. E mesmo assim, Josué ele acompanhou Moisés até um determinado momento da subida do monte. E ali ele ficou esperando Moisés retornar. Irmã Carla, quando Moisés retorna, eles escutam, Josué ele escuta alaridos de guerra. Alaridos é cantos, é gritos, é festividade. E ali Josué escuta e diz, barulho alarido de guerra no arraial. Alguma coisa está acontecendo no arraial. Mas Moisés, ele diz, não é alarido de vencedores ou vencidos que escuto. E aí que é uma coisa que me chama atenção, caro ouvinte e irmã Carla, que Josué, ele não saiu da posição em que Deus assentou no seu coração ficar. Eu creio que Josué, eu conjecturando agora, eu penso que Josué estava lá no monte, irmã Carla, e eu tento imaginar como não estava a mente de Josué. Satanás dizendo, desce, vai lá ver o que está acontecendo. Vai lá dar uma espiadinha no arraial. Desce daí, Moisés está demorando. Desce daí, quem sabe tu está com frio, tu está com calor. Quem sabe tu está com fome. Desce daí. E eu fico pensando, irmã Carla, se Josué desce, Moisés, ele também desce. Eu fico pensando, se Josué descesse, Moisés também poderia descer. E ali se perderia uma oportunidade. Mas Josué ele não desceu, ele ficou ali firme, convicto, não arredando o seu pé do monte, enquanto o povo que Deus tinha tirado com mão forte, diz a palavra, mão forte do Egito, que viram os milagres do Senhor, estavam se corrompendo no arraial, adorando um bezerro. O alarido era em adoração a um bezerro, a um Deus estranho. E eu fico assim, uma Carla, maravilhada com essa atitude de Josué. Porque muitas vezes nós, irmã Carla, no nosso dia a dia, nós escutamos os alaridos do mundo nos nossos ouvidos. Nós escutamos as coisas deste mundo no serviço, na faculdade, no curso, na escola, principalmente na escola, para os jovens que estudam, e em tantos lugares, até mesmo na rua. Nós escutamos alaridos todos os dias. Todos os dias nós escutamos alaridos do mundo aos nossos ouvidos. E jovem, qual tem sido o teu posicionamento mediante ao alarido deste mundo, jovem? Qual tem sido a tua posição? Tu tens descido do monte, tu tens saído da tua posição, tu tens saído da onde o Senhor tem te colocado para ir ver o alarido, para ir ver aquilo que está acontecendo no meio do arraial, no meio do mundo. E irmã Carla, isso Deus falou tanto comigo, irmã Carla, e é uma verdade que muitas vezes nós descemos do monte, nós perdemos oportunidades, nós perdemos muitas vezes vitórias da parte de Deus, porque nós ouvimos os alaridos deste mundo. Porque nós, em um momento, deixamos de prestar atenção no monte, prestar atenção na volta do Senhor, na vinda do Senhor para nos buscar, e começamos a prestar atenção, mas, Carla, olha lá o mundo. Olha o que o mundo está fazendo. Mas eu escutei, irmã Carla, o alarido. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós escutamos os alaridos, escutamos a voz de Satanás, nos colocando em empecilhos, nos colocamos, como a irmã Patrícia nos trouxe no estudo de sexta-feira das moças, e se? Mas e se eu for? E se talvez? E se por um minuto eu for? Jovem, amado jovem que nos escutam, se Josué, eu conjecturo comigo mesmo, se Josué tivesse descido, nem que seja por um segundo, e se eu tivesse descido? Quem sabe Josué também se corromperia. Quem sabe irmã Carla ali o Josué diria, não, Senhor, eu não quero o teu projeto. Eu quero os alaridos deste mundo. Eu desço do monte e eu quero ver os alaridos do mundo. Quero ver aquilo que o mundo está tanto bradando.
Mas eu fico impactada com a atitude de Josué. Porque ninguém disse para ele estar lá, mas ele assentou ao seu coração. Ele assentou o seu coração e ali ele ficou. E ali o Senhor começou a fazer coisas grandes na vida de Josué. Josué não sabia que ele seria o próximo líder, irmã Carla, do povo de Israel, do grande povo de Israel. Mas ali estava um homem, um jovem, que mediante aos alaridos deste mundo, tomou um posicionamento sobre o monte, sobre a palavra. Em uma das orações do pastor Silvio, o pastor Silvio cita do Telegram, inclusive, se os irmãos não escutam, lhes aconselho a ouvir, porque Deus tem feito coisas extraordinárias através dessas orações. E o pastor Silvio ele dizia que justamente sobre isso, e ele falava que Moisés subiu ao monte e ali Moisés ele entrou na presença do Senhor. E hoje em dia nós chegamos ao monte, nós chegamos à igreja todos os dias, irmã Carla. Nós temos a oportunidade de chegar, o monte está perto de nós estamos perto, todos os dias nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos no monte. Nós estamos no trabalho, nós oramos em nosso pensamento, nós estamos ao pé do monte. E hoje, irmã Carla, o mundo tem sido um lugar hostil para o crente, para o jovem, tem sido um lugar atraente, atrativo. E jovem, que posição tu tem tomado mediante o alarido? Jovem, onde tu tem te posicionado? No arraial ou no monte, jovem? Aonde temos depositado a nossa convicção? Aonde temos depositado a nossa confiança? No arraial ou no monte? E ali, Josué ele decide, não vou descer. Eu não desço, mesmo que os alaridos me atraiam. Eu não perco esta oportunidade. E muitas vezes nós perdemos oportunidades, jovens. Nós perdemos muitas vezes oportunidades. Muitas vezes estamos orando por algo, por alguma coisa, e os alaridos do mundo vêm como um desânimo, como uma forma negativa. O e se? E se isso acontecer? Mas e se eu fizer isso? Mas e se eu for lá? Jovem, que o e se não esteja no teu pensamento. Que o alarido e o e se do mundo não venham te influenciar a descer do monte. Amém? Vamos estar continuando com o próximo personagem, com a nossa irmã Carla Ribeiro. Não sei se a irmã tem algo a comentar também. Sim, sobre essa passagem, né, que a irmã Laura estava lendo, eu estava meditando. Josué, como a irmã Laura falou, né, ele não sabia que seria o próximo a levar, né, estar no lugar de Moisés, a levar o povo até a Terra Prometida. Ali eu vejo que Deus deu uma oportunidade para Josué, né, para que ele pudesse estar ao lado de Moisés, que era um servo de Deus, para aprender juntamente, né, para pegar experiências, porque nós sabemos que Moisés era um servo de Deus, né? E fico pensando, se Josué tivesse descido, né, tivesse dado ouvidos aos alaridos do povo, tivesse descido, saído do posicionamento do propósito ali que Deus tinha colocado ele poderia colocar todo um projeto de Deus, mesmo sem saber. Por isso a importância de nós permanecermos onde Deus tem nos colocado. Se Moisés, né, a Bíblia não cita, mas vamos supor assim, se Moisés, né, vamos supor, chamou ele, vamos supor, para estar ali, ou ele permaneceu ali, né? Ele permaneceu onde ele tinha que estar. Ele poderia ter ouvido o... Irmão João, não está com som novamente o microfone da irmã Carla. Aleluia, glória a Jesus. Irmão João.
Minha bateria acabou. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 22h45. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Aleluia. Glória a Deus, voltamos. Aleluia. Como eu estava falando de Josué, né? Que se Josué tivesse descido do monte, tivesse ouvido os alaridos, né? Ele poria todo um projeto de Deus, quem sabe ali, né? Ele poria todo um projeto fora. Perderia aquilo que Deus tinha para ele, né? Por ouvir o alarido do mundo. E muitas das vezes, a curiosidade, né? A curiosidade de tu ir lá ver, o que está acontecendo. A curiosidade pode nos fazer perder aquilo que Deus tem para nós. Porque nós precisamos ter a sensibilidade, né? Moisés ali discerniu que aquilo ali não era alarido de vencedores. Era um alarido de que o povo estava se corrompendo. Que o povo estava se corrompendo. Então, esse é um ponto positivo. Josué, ele ficou onde ele tinha que estar, no centro da vontade de Deus, se preparando ali na presença de Deus. Ele não estava exatamente onde Moisés estava, mas ele estava ali junto com Moisés. Quem sabe as bênçãos que Moisés estava recebendo lá no cume do monte, né, estavam sendo respingadas ali em Josué. Porque ele estava ali, onde ele deveria estar. Então, e eu tenho certeza que aquilo ali contribuiu fortemente para a vida de Josué, depois que ele teve que assumir o povo, né, quando Moisés morreu, enfim. Então, nós queremos citar mais um exemplo positivo. Vou estar falando sobre Daniel. Uma Carla, só mais um. Pode falar, irmã Laura. O que a irmã falou agora, que Josué ele não perdeu o projeto de Deus. Sim. Porque Josué ele tomou uma posição. Jovem, que nesta noite você tome uma posição. Eu não sei aquilo que você está... Qual é a posição que você precisa tomar, mas eu creio que, assim como Josué, ele teve duas opções. Ele teve a opção de descer e ele teve também a opção de permanecer. E Josué, ele não ficou cocheando, irmã Carla, em duas posições. Será que eu vou, não vou? Será que eu faço, não faço?
Josué estava convicto. Não, essa é a minha posição. É isso que eu vou fazer. E aquilo que ele fez, esse posicionamento dele, lhe deu um resultado de não perder o projeto que Deus tinha na vida dele. Jovem, que você não venha perder o projeto que Deus tem na tua vida, porque você não toma uma posição. Que nesta noite você venha tomar uma posição e entender que o teu posicionamento pode ser... O teu posicionamento gerará a consequência da vontade de Deus na tua vida ou a tua própria vontade na sua vida. Que você venha tomar um posicionamento nesta noite. Irmã Carla, pode continuar. Amém. Eu quero estar lendo com os irmãos em Daniel. Em Daniel capítulo 3, no verso 3 ao 6. E depois nós vamos estar lendo do verso 16 ao 17. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, né? Vamos estar lendo mais alguns versículos. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vamos pular para o verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nós vemos aqui nessa passagem que os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram colocados sob uma pressão terrível, né? Eles estavam ali no meio do povo babilônico. Nós conhecemos a história desses 4 jovens, né? Aqui a Bíblia menciona só sobre os 3 amigos de Daniel, né? Eles chegaram ali na Babilônia, foram arrancados à força, né, da sua terra, enfim, de sua família, mas eles permaneceram firmes naquilo que eles aprenderam quando estavam com seu povo, na sua terra. Eles não se corromperam, eles se posicionaram em meio àquele século. E nós vemos, no decorrer do livro de Daniel, quanto Deus honrou aqueles 4 jovens. Só que eles foram provados, a fé deles foram provadas. A Bíblia nos fala que os governadores ali, eles induziram, eles foram até o rei Nabucodonosor e disseram: olha, rei, tem ali os judeus, tem 3 jovens que eles não querem adorar a estátua que foi feita, a tua imagem, a tua semelhança, eles não querem adorar. Eles se recusam a se prostrar. E a Bíblia diz que o rei, ele se enfureceu e ele chamou aqueles 3 jovens e indagou: vocês não vão adorar, né? Vocês não vão adorar a minha imagem? E aqueles jovens responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Como eles estivessem dizendo: tu já sabes que nós não vamos adorar. Tu já sabes qual é o nosso posicionamento. Então, e eles sabiam o Deus que eles serviam. Tanto é que eles respondem assim: se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aleluia. E nos próximos versículos, a Bíblia vai falar que aqueles jovens, irmã Laura, eles foram lançados na fornalha ardente. Nabucodonosor pediu para a fornalha ser aquecida 7 vezes mais do que o normal. E a Bíblia diz que os homens que ataram esses 3 jovens, os guardas, né, de Nabucodonosor, que ataram esses 3 jovens para lançar na fornalha, a Bíblia fala que eles, quando foram lançar
eles já foram consumidos vivos por aquelas chamas. E a Bíblia vai nos falar que quando Nabucodonosor olha lá para dentro daquela fornalha ardente e ele pergunta ali para os seus companheiros que estavam à sua volta, nós não lançamos 3 jovens atados? Como que eu estou vendo 4 homens andando livremente dentro da fornalha? E o quarto homem é semelhante ao filho, né, de Deus, de um dos deuses. Aleluia. Enfim, a Bíblia fala, né, ali no versículo 24 ali. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Imagina, eles foram lançados atados. Então imagina, o fogo consumiu as cordas, mas não consumiu a carne deles. Se os homens que lançaram foram queimados vivos. Isso é tremendo, isso é extraordinário. Porque Deus honrou a fé, o posicionamento daqueles jovens. Né? E a Bíblia diz que aqueles jovens depois ganharam um destaque no reino da Babilônia. Não tinha sábios como aqueles jovens. Porque Deus encheu eles de sabedoria pelo posicionamento deles. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque a partir do verso 28 do capítulo 3 de Daniel, a palavra de Deus nos diz que Nabucodonosor ele foi obrigado a reconhecer o Deus, né, o Deus de Israel. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então nós vemos que Deus honra o nosso posicionamento, né? Eu também vejo assim que as emoções ali, né, daqueles jovens estavam nas mãos de Deus. Porque a Bíblia não nos mostra, eles não temeram mediante aquela pressão, aquela ameaça, né? Eles poderiam, quando viram aquela fornalha, eles poderiam ficar com medo e retroceder, mas não, ficaram firmes. A irmã tem alguma coisa para falar Não. dessa passagem? Pode terminar o teu raciocínio. Mas, então, irmãos, isso é extraordinário. Nós devemos ter esse posicionamento, nos posicionar mediante aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mediante aquilo que nós sabemos que Deus tem nos chamado, né? E não darmos ouvidos aos alaridos do mundo. Não ficarmos curiosos para ver o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo lá fora. Nós não podemos estar na igreja somente de corpo. Nós precisamos estar de corpo, alma, espírito e coração presente. Porque se o nosso coração estiver no mundo, o que adianta? Nós precisamos nos entregar para Deus por completo. Uma Carla, sabe uma coisa que eu acho muito interessante nessa passagem de Daniel? É que se nós formos ver no contexto bíblico, irmã Carla, não foram só esses jovens que foram levados para a Babilônia, judeus, não foram só eles, mas sim uma grande parcela do povo foi levado cativo para a Babilônia. E se nós formos ver no contexto bíblico, quando eles chegaram na Babilônia, eles se depararam com uma cidade enorme, uma cidade onde ofereceu trabalho, uma cidade onde ofereceu moradia a eles. E ali, uma Carla, nós vemos que o povo talvez tenha se acomodado. Porque quando a irmã leu que apenas 3 ficaram de pé, 3 judeus ficaram de pé, não havia só 3 judeus na Babilônia. Havia mais jovens judeus
que estavam no meio da Babilônia, que foram levados cativos também. Mas só 3 tomaram um posicionamento de dizer não ao alarido, não aos instrumentos, não aos sátrapas. Dizer não. Eu fico no monte, fico em pé. Eu fico na posição em que Deus me colocou. E mais uma vez nós vemos, irmã Carla, que por eles tomarem um posicionamento, quem sabe eles ficaram de pé, irmã Carla, eu fico pensando assim, eu acho que nós vamos para a fornalha. E eu penso que o outro dizia, mas nós vamos para a fornalha, mas nós vamos talvez nos encontrar. Nós vamos para a fornalha, mas nós vamos encontrar com Deus. Nós vamos para a fornalha, mas nós não negamos ao nome do Senhor. Eu fico imaginando que eles estavam tendo esse diálogo no momento, irmã Carla, talvez o medo, talvez a dúvida, talvez o e se soando na mente deste jovem. E se nós nos ajoelharmos? E se por um momento nós cairmos de joelho aqui e adorarmos essa imagem? Mas eu vejo que coisa linda, como a irmã falou, irmã Carla, coisa linda o posicionamento desses jovens. Eles não tiveram medo, eles não tiveram, a Bíblia não relata que eles ficaram com medo de dizer, não, rei, não iremos nos prostrar, não iremos adorar a tua imagem, mas pelo contrário, eles disseram, certamente, ó rei, não iremos nos prostrar. Então eu vejo que coisa linda esses jovens, eles não tiveram nenhum tipo de medo ou pensamento negativo de tomar uma decisão importante. Eles não tiveram receio, irmã Carla, de se posicionar. Não, o meu posicionamento é esse. E disso eu não abro mão. Eu não abro mão. E nesse quesito dos 3 jovens, eu não abro mão dos meus princípios. Eu não adoro outros deuses. Eu só adoro o único Deus. E ali, irmã Carla, pelo posicionamento dele, Deus fez algo tremendo. O rei contemplou um milagre, como a irmã falou. As cordas foram queimadas, derretidas, desatadas. Os homens, os soldados foram queimados vivos. Foram fulminados vivos. Mas aqueles 3 jovens saíram sem nem cheiro de queimado. Eu fico imaginando, o impacto que deu no rei aquilo lá. Eu fico imaginando a mente do rei, mas como? Simplesmente porque 3 jovens tomaram um posicionamento mediante a muitos jovens que estavam naquele lugar também e que dobraram seus joelhos, se prostraram mediante a um pedaço de ouro, barro, bronze, ferro, coisas materiais, se prostraram mediante a uma estátua. Mas o posicionamento de 3 jovens causou um impacto extraordinário no rei daquele lugar. Sim. E eu hoje estava meditando e pensando, né? Muitas das vezes, se a Bíblia diz que eles não ficaram nem com cheiro, né, de queimado. E eu fiquei pensando, bom, se a gente passa às vezes perto, né, de uma fogueira ou algo que está queimando ali, alguma coisa assim, e a gente já fica com aquele cheiro, né, daquela fumaça. Imagina ali, eles entraram numa fornalha 7 vezes mais aquecidas, mais quente, e não ficaram nem com cheiro. Isso só Deus, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, Aleluia, pode fazer. E quando nós nos posicionamos, quando nós colocamos a nossa fé em Deus, Ele nos honra. Ele honra. Deus é fiel. Deus é fiel. Então, jovem, se você precisa tomar uma decisão esta noite ou ao longo deste mês, desta semana, não toma a sua decisão com medo, mas tome uma decisão mediante a palavra, mediante aquilo que o Senhor assentou ao teu coração. Não tome uma decisão mediante com medo, não fique com medo de tomar uma decisão. Não te atemorizes, mas toma uma decisão, porque mediante a tua posição e a tua decisão, Deus te dará vitória. Deus te mostrará
coisas extraordinárias mediante o teu posicionamento. Mas Deus, ele precisa que tu se posicione. E enquanto tu não se posicionar, jovem, irmã Carla, para mim isso também, enquanto nós não nos posicionarmos, Deus está pronto a nos mostrar coisas tremendas, a fazer coisas tremendas. Mas enquanto nós não dissermos, Senhor, esse é meu posicionamento, nós, infelizmente, não poderemos receber isto de Deus. Quem sabe você precisa tomar uma posição em vida particular, em outras áreas da sua vida. Meu irmão, minha irmã, jovem, moça e moço que me escuta, não tenha medo de tomar uma decisão, porque muitas vezes, se você tiver medo e não tomar um posicionamento, isso pode lhe custar muito caro. Isso pode lhe custar um projeto de Deus na sua vida, um tempo da oportunidade. E a irmã Carla estará dando seguimento. Um posicionamento mediante aquilo que Deus tem te falado, aquilo que Deus tem revelado a ti, né? Mediante um plano ideal de Deus. Posiciona-te, né? Seja sensível à voz de Deus. Faça aquilo que Deus tem te revelado. Siga o propósito de Deus, né, para tua vida, porque Deus nunca nos deixa só. Deus sempre está conosco, né? Nós temos mais alguns exemplos para estar meditando. A irmã Laura vai estar meditando ali em Juízes, que fala sobre a passagem de Sansão. Depois eu estarei meditando em Josué, que fala sobre Acã. Juízes, né, capítulo 13, verso 4. Aleluia. Aleluia. Vamos então estar meditando em Juízes, capítulo 13, versículo 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aleluia. Não sei se você quer que eu continue. Pode, se quiser deixar algum comentário sobre essa passagem. Aleluia. Nós vemos uma história muito conhecida de Sansão, um homem que, infelizmente, nos trouxe um exemplo negativo de uma decisão. Um homem que Deus havia consagrado ele ao nazireado desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe, como a palavra falou. E ele tinha algumas regras a se seguir que o nazireu tem que obedecer: não beber bebidas fortes, não beber vinho, não tocar e nem chegar perto, em hipótese alguma, de algum cadáver ou um animal morto. E mais uma linha de regras que ele precisava seguir, irmã Carla, para ele poder cumprir o seu propósito como nazireu. E a palavra do Senhor diz que ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, Sansão, ele tinha uma grande responsabilidade. Ele tinha que ter muito posicionamento mediante a isso que o Senhor colocou sobre as suas mãos. E nós vemos que, infelizmente, Sansão, ele, em um determinado ponto da sua trajetória, do seu caminho, ele acabou tomando posicionamentos errados, irmã Carla. Ao começar, não escutou os seus pais. Quando os seus pais disseram: não há moças aqui das nossas. Nosso povo. Do nosso povo, exatamente. E ele foi buscar os alaridos do mundo. Ele foi buscar na Babilônia. Ele foi buscar uma filisteia. Ele foi buscar aonde ele desceu do monte. E ele foi em busca do alarido. Ele foi em busca ali de uma moça filisteia, uma Carla. Ele se dobrou perante aquela estátua. Ele tomou uma posição errada. Ele se dobrou perante uma concupiscência Sua que ele própria tinha. vontade. Sua própria vontade. Exatamente.
E ali nós vemos que a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se afastou de Sansão. E ali as coisas começaram a degringolar na vida de Sansão. E Sansão não se percebeu que as coisas estavam, que o Espírito do Senhor não estava mais junto a Sansão. E ele achava que ele era o super-homem. Mas em um momento que Sansão, ele mais uma vez teve uma oportunidade, uma Carla, de tomar um posicionamento, de dizer, não, eu não revelo o meu segredo. Ali ele abriu todas as portas do seu coração, da sua mente, para a voz de Dalila, para o alarido do mundo. E ali ele revelou o segredo da sua força, que o Senhor tinha dado a ele, para ele, somente a ele, irmã Carla. E ali aquela mulher raspa a cabeça de Sansão, corta o cabelo de Sansão. E ali o projeto do Senhor, infelizmente, Sansão, ele diz, Senhor, eu não faço mais o teu projeto a partir de aqui. E nós vemos também, irmã Carla, que Sansão, quando ele fala para Dalila o segredo do seu cabelo, eu fico pensando, eu fico imaginando, irmã Carla, ele contando esses segredos. Minha força está no meu cabelo. O Senhor colocou como o símbolo meu cabelo. E quando Dalila corta, eu vejo que a palavra diz que Sansão, ele levanta e ele diz, ele pensa que ele vai exterminar com os filisteus novamente, como ele já tinha feito. Mas o Espírito do Senhor já não estava mais com Sansão. Mediante uma atitude errada, o Espírito Santo se afastou de Sansão. E Sansão, aquele que foi chamado para libertar o povo de Deus do domínio dos filisteus, morreu com os filisteus, sendo chacota dos filisteus. Morreu dentro do templo pagão dos filisteus. Morreu como um filisteu. Então, jovem, cuidado, jovem. Você, quem sabe, muitas propostas têm se apresentado a você. Quem sabe decisões que você tem feito, que decisões importantes, né, irmã Carla? Que precisamos de um posicionamento, às vezes imediato, de uma resposta, de uma posição imediata. Cuidado, jovem, para que não seja o mundo a tua influência para a tua decisão. Não seja os alaridos deste mundo. Que tu não busque, jovem, aquilo que tu procura no mundo. Que tu não busques, moça e moço, o teu posicionamento mediante as coisas carnais, as coisas que estão na Babilônia. Mas que teu posicionamento venha a ser de alguém que está ao pé do monte. De alguém que diz, eu não abro mão dos meus princípios. Eu não abro mão dos marcos antigos. Eu não abro mão daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que a tua decisão venha a ser uma decisão de bênção. E não uma decisão de morte. Uma morte espiritual, uma morte física. A de Sansão foi primeiro espiritual. Depois foi uma morte física. E que nesta noite, jovem, você venha parar e refletir. Será que eu estou tomando a minha decisão baseada no mundo? Será que eu estou tomando a minha decisão baseada nas coisas terrenas? E que coisa mais terrível, irmã Carla, é quando tomamos uma decisão com base no mundo. Porque as consequências não são como nós gostaríamos que fosse. Seriam consequências negativas. Decisão com base na nossa carne, na nossa vontade própria, humana, né? Eu acho interessante que Deus foi misericordioso com Sansão, porque quando ele estava prestes a pegar um caminho ali, né, alternativo, os pais dele aconselharam ele, né? Deus usou os pais dele para aconselhar, dizer, não tem moça aqui, nosso povo, para que tu vás buscar, né, fora.
E ele não deu ouvido. E aí entra um ponto muito importante. Porque muitas das vezes Deus usa, né, nossos pais ou nossos irmãos, para nos aconselhar. Nossa liderança, para nos aconselhar. E muitas das vezes nós não damos ouvidos. Nós deixamos a nossa soberba tomar conta, a nossa vontade própria. E achamos que nós não sabemos o que nós estamos fazendo, que nós não damos ouvidos àquele conselho, aquilo ali. E Deus está dando uma visão para aquelas pessoas, né? Do que pode acontecer conosco lá na frente, se nós continuarmos seguindo aquele caminho. E foi o que aconteceu com Sansão. Se ele tivesse ouvido a voz de seus pais, ele poderia ter evitado tudo que a Bíblia nos relata, né? É verdade. Pode falar. Pode terminar. Eu quero meditar também ali na passagem que fala sobre Acã, que se encontra em Josué, capítulo 7, no verso 20 ao 26, que fala assim: Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chamava Vale de Acor até o dia de hoje. O que eu entendo dessa passagem dentro do que nós estamos estudando? Que Acã, ele tinha uma concupiscência, que era amor, né, ao dinheiro, a coisas, né, passageiras, enfim. E ele trouxe, né, do povo inimigo ali despojos, sendo que não era para trazer, né? E ele escondeu no meio ali do povo, na tenda dele. E a consequência era que fossem queimados, né? Então Deus mostrou falou com Moisés, né? Falou ali com Josué, perdão, que havia pecado no meio do povo, que um homem teria, né, feito o que Deus não queria que fosse feito. Então ali vieram as consequências. O posicionamento de Acã foi negativo, né? Ele poderia ter olhado para dentro de si, né, em tempo de oportunidade, e ter reconhecido, né, quem sabe Deus, a Bíblia não menciona, mas quem sabe Deus já teria falado até mesmo com ele: olha, tu precisa mudar nessa área, isso aí vai te levar para um caminho irreversível. Tu precisa mudar. E ele não foi sensível à voz do Espírito de Deus. Ele não conseguiu examinar a si mesmo. Até que aquela concupiscência levou ele a consumar o pecado. E aquilo ali levou à morte. Então, isso foi um posicionamento negativo. Em vez de ele se posicionar e reconhecer: não, eu preciso, né, se humilhar na presença de Deus. Porque se ele se reconhecesse: não, eu tenho essa dificuldade nessa área, Deus me ajuda a vencer, com certeza Deus ia fazer um milagre. É verdade, Macarla. Então, nós temos que ter o posicionamento no tempo da oportunidade e o posicionamento segundo a vontade de Deus. Não perdemos o tempo da oportunidade. E, Macarla, se nós formos parar para analisar todos esses exemplos que nós trouxemos, desde Josué até agora, a ordem que Deus tinha dado a Josué para Acã também era apenas de não pegar os despojos. Era uma ordem muito simples. Pelo menos aos meus olhos era algo muito simples. Não pega. Não pega. É a ordem. Não pega os despojos. Ponto. Vocês vão ter vitória, mas não pega os despojos. Essa era a ordenança divina.
E Acã, ele também teve duas alternativas. Obedecer e desobedecer. Tomar um posicionamento que iria edificar ele e sua família. E tomar um posicionamento que gerou o resultado que gerou. E, infelizmente, Acã, como a Carla falou, movido pela sua concupiscência, movido pela sua vontade carnal, Acã, ele pegou os despojos e ainda por cima escondeu na sua própria tenda. A posição de Acã foi uma posição de quem dissesse: eu não me importo com a ordenança divina, eu quero. A minha vontade terrena é querer esses despojos. Eu peguei e escondi. E ali Israel começou a ter uma consequência, o exército de Israel. O povo que estava ali. E o Senhor revela a Josué que tinha alguém em pecado, como a irmã Carla leu. Porque alguém tinha tomado uma posição negativa mediante a ordenança de Deus. O Senhor ali diz a Josué, alguém está em pecado no meio do povo. Jovem, mais uma vez, nós trouxemos um exemplo, e que você, jovem, tenha cuidado redobrado nas suas decisões. Aleluia. Que as suas decisões não venham ser baseadas no mundo, nas coisas deste mundo. E que, assim como o nosso tema diz, jovem, a quem estás dando ouvido? A quem tu estás dando ouvido? E qual tem sido o teu posicionamento? Qual tem sido a tua posição, jovem? Mediante aquilo que o Senhor tem falado. Quem sabe o Senhor tem falado contigo para você fazer algo. Quem sabe Deus tem te direcionado a fazer algo e você está ali, e se eu não fizer? Ah, mas e se isso? E se aquilo? E como a irmã Carla aqui falou, você acaba perdendo o tempo da oportunidade de tomar uma posição, que o Senhor está esperando de você, e perder o tempo da oportunidade, e gerar uma consequência desastrosa para você mesmo. Jovem, que nesta noite, esta palavra está falando comigo e com a irmã Carla também, mas que nesta noite você venha abrir os seus olhos, jovem. Que nesta noite você venha entender que o seu posicionamento é de extrema importância, mas um posicionamento mediante a palavra do Senhor. Um posicionamento mediante a vontade do Senhor, que você venha estar ao pé do monte. A sua posição venha estar ao pé do monte. Não a posição de pegar os despojos do mundo, não a posição de ir para o povo filisteu procurar um posicionamento, não procurar um posicionamento mediante a Babilônia, mas sim o teu posicionamento seja: não, eu não adoro a outro Deus, não, eu não desço do monte, não, eu não vou pegar os despojos do mundo, não, eu não vou tocar nas podridões do mundo. E que nesta noite, jovem, você venha entender isso. Que Deus espera de você um posicionamento. Mas Deus não pode escolher o teu posicionamento. Deus não pode escolher para que lado você quer ir. Qual a tua escolha? E que Carla, que nós venhamos a escolher como Josué, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens que escolheram mediante a convicção que Deus tinha dado no seu coração. Eu não arredo meu pé da onde Deus me colocou. Eu não arredo meu pé daquilo que Deus me falou. E que a tua decisão venha a ser tomada mediante aquilo que Deus tem te falado. E seria essa minha observação sobre esse outro exemplo negativo, irmã Carla. Vamos estar escutando um louvor
de adoração e logo mais nós voltamos. Lida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois foi criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Eu quero ser cheio transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida sobre meu oleiro. Sou barro, Aleluia! Estamos de volta. Estaremos lendo agora os comentários nossos queridos irmãos que estão ali no chat. A irmã Laura estará lendo uma parte e depois eu estarei na continuidade.
Aleluia. Temos a irmã Emanuele Moraes. Paz do Senhor, irmã Emanuele. Temos a nossa irmã Ana Luísa. Jovens aqui da sede. Jovens moças aqui da sede. Paz do Senhor, irmã Esther. Irmão Jefferson Soares. Jennifer, perdão. Travou aqui. Irmã Franciele Bittencourt. Paz do Senhor, irmã Franciele. Irmã Carla Janaína. Irmã Carla. Continua aqui que travou. Irmã Carla Janaína. Irmã Keila Ritter. Paz do Senhor, irmã Keila. Esposa do pastor Marcelo Ritter. Irmão Josué Ritter. Irmão Samuel Alberto. Paz do Senhor, meus irmãos. Irmã Roberta Belos. Nosso irmão Cauã Oliveira. Nosso irmão João Carlos Filho. Nosso irmão Daniel Resteles. Nossa irmã Karen Rodrigues. Nossa irmã Samara Castanho. Paz do Senhor, irmã Samara. Irmão Saul Vargas. Nosso irmão Jonathan Salazar. Nosso irmão Robson Santos. Nossa irmã Sabrine. Paz do Senhor, irmã Sabrine. Irmã Marcela Guedes. Paz do Senhor, irmã Marcela. Irmã Prisca Benacu. Aleluia. Paz do Senhor, irmã Prisca. Nosso irmão Guilherme. Paz do Senhor, irmão Guilherme. Como o irmão aqui falou, temos que a cada dia vigiar. Exatamente, irmão. Nas nossas decisões diárias temos que vigiar. Irmã Kathleen Cruz, irmã Emanuele Moraes, irmã Victoria Adolfo, irmão Ezequiel Pinheiro, irmão Guilherme novamente, irmã Caroline Lazari, irmão Natan Guedes, irmão Eliezer Pereira, irmão Osiel Rodrigues, irmão Abner Caleb, irmã Kátia Brito, irmão Guilherme novamente. E a irmã Carla estará dando continuidade nos demais ouvintes. Você deixe seu comentário no chat. Irmão Robson Santos, Deus abençoe. Irmão Richard Faria. Irmã Samara Castanho, Deus abençoe. Irmã Fernanda Clavígio, também já vem aqui da sede. Irmão Géser Nicolas. Irmão Gicar Machado, que comentou fé inabalável, eles tinham no Deus de Israel. Irmã Leila Cardoso, uma jovem lá do Espírito Santo, Deus Glória abençoe. a Deus. Irmão Ezequiel Pinheiro. O nosso irmão Ezequiel Pinheiro colocou ali no chat, né, um comentário. O nome de Jesus não é usado para dialogar, mas para se posicionar em autoridade. Como exemplo, ele falou: não possuo prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Atos 3. Atos 3. Glória a Deus. Também temos irmã Regina Ramos Ferreira. Irmãos João Ribeiro. Irmã Suelen Dreher. Acho que é assim que se pronuncia. Dreher. E lemos todos os comentários. A irmã Laura estará lendo mais um exemplo. Já estamos encaminhando para o fim. Depois estaremos orando com os irmãos. Aleluia. Irmã Carla, nós tivemos o culto em espanhol hoje pela manhã. Inclusive, convido você que está nos assistindo a participar dos nossos cultos em espanhol aqui na sede internacional, no terceiro domingo do mês, e do nosso culto também em inglês. Deus tem se manifestado tremendamente no nosso meio. E hoje o preletor, ele trouxe uma palavra que me chama muita atenção e que eu gosto muito, que está em 2 Reis 13. Eu só não me recordo de cabeça o versículo, mas que conta a história sobre o profeta velho e o profeta novo, irmã Carla. O profeta novo, Deus falou com ele. E
ele precisava ir a um determinado local e ele tinha que estar de jejum. Não podia comer pão e nem água. Era para ele cumprir aquilo que Deus falou para ele e voltar de jejum. Só que no meio do caminho tinha um profeta velho. E o profeta velho, ele, nas suas próprias palavras, ele diz: não, mas Deus falou comigo, mas Deus, assim te diz o Senhor, que é para te comer, beber água e descansar, não voltar hoje. Só que, e o profeta novo ouviu a fala do profeta velho. E ele comeu, bebeu e descansou. E o resultado dessa sua decisão foi a sua morte. Um leão encontrou ele no caminho e o matou. E irmã Carla, o pregador, ele dizia exatamente o que estamos falando hoje. Ele disse que o caminho que o profeta novo tomou, no início, a posição dele foi de obediência a Deus. Ele recebeu uma ordem, ele obedeceu. Ele foi. Só que num determinado momento que ele precisava de um posicionamento, mais um posicionamento, ele não ficou agarrado naquilo que o Senhor tinha falado para ele. E infelizmente, ele ouviu a fala, irmã Carla, do profeta velho. E ele desobedeceu ao Senhor e o seu final foi uma morte. E nem sepultado no sepulcro onde estavam os seus pais ele pôde ser sepultado, irmã Carla. Então, a consequência da sua decisão foi terrível. E nós estávamos aqui comentando, eu e uma Carla, antes da programação, e como é real isso, que nós devemos tomar uma posição mediante as situações que nos advêm. E muitas vezes, e isso Deus falava comigo, não cheguei a comentar com a irmã Carla, mas isso Deus falava comigo, eu estava orando sobre hoje, que muitas vezes, muitos jovens têm perdido o tempo da oportunidade, têm perdido grandes coisas da parte de Deus, porque não tomam uma posição com o Senhor mediante aquilo que o Senhor já tem falado, aquilo que o Senhor já tem mostrado. E o Senhor deixava latente ao meu coração. Esta passagem de Josué também, o Senhor deixava latente ao meu coração. E falava que muitos jovens perdem a oportunidade de cumprir aquilo que Deus tem para as suas vidas, porque não se posicionam. E quando é requerido deles este posicionamento, eles não têm. Então, o Senhor não consegue realizar 100% daquilo que Ele gostaria de realizar na vida deste moço, desta moça. Então, hoje, jovem, estamos, como a Carla nos falou, prestes a encerrar aqui. Se deixar, nós falamos a noite inteira. Quando a gente começa a falar da palavra de Deus, né? É muito gostoso de falar. Glória a Deus. E nós, como conclusão de tudo que falamos, jovem, moço, moça, irmã, irmão que nos escutam, nesta noite, é a pergunta que é o nosso tema. Jovem. Qual tem sido o teu posicionamento? A quem tu tens dado ouvido? A quem tu tem dado ouvido? Qual tem sido o posicionamento? Mediante aquilo que tu precisa tomar uma posição. Qual tem sido a tua posição? Tu tem deixado o alarido do mundo? Tu tem deixado o e se de Satanás te impedir tu de tomar uma posição? Senhor, eu tomo uma posição hoje. Senhor, a minha posição é essa, é tal. Me ajuda, Senhor. Eu fico imaginando, irmã Carla, se Sansão, se Acã e todos os personagens que tiveram um exemplo negativo na Bíblia tivessem na hora parado, Senhor, me ajuda. Senhor, a minha vontade é essa. Senhor, eu tenho dúvida, Pai.
Mas o Senhor já falou comigo, o Senhor já me mostrou o que eu tenho que fazer. Me ajuda a tomar uma posição, Pai. E que nesta noite, jovem, você venha entender isto. Assim como eu e a irmã Carla não somos perfeitas, Com certeza não. como falávamos, não somos perfeitas, mas estamos aqui com um tema que o Senhor assentou no nosso coração. Nós buscamos a Deus para falar isso para os irmãos, para as irmãs. Aleluia. E é isso que o Senhor colocou no meu coração. Se a irmã Carla tem algo a mais. Eu esqueci de ler. O nome da nossa líder aqui, esposa do Príncipe Tiago, ela também está nos acompanhando, a irmã Paola Cruz. Que Deus lhe bendiga. Também temos a nossa irmã Aline Vieira, também aqui da sede. Deus abençoe, irmã Aline, Deus paz do abençoe. Senhor. A todos os irmãos que estiveram conosco, videologados, que os irmãos reflitam, né, sobre este tema e coloquem diante de Deus as suas vidas e que nós venhamos pedir a graça de Deus para que nós venhamos nos posicionar mediante a vontade de Deus e não sairmos do propósito, não darmos ouvidos aos alaridos do mundo. Não termos medo de tomar uma posição, de nos posicionarmos. Vamos estar orando, né? Orando. Convidamos os irmãos para estarem, né, aí de seus lares, orando juntamente conosco, agradecendo por este momento agora que estivemos aqui, falando da palavra de Deus. Deus, graças te Pai damos, amado, Senhor, Pai querido, por essa Senhor, nos oportunidade, colocamos na Senhor, tua que o Senhor nos presença. deu de estarmos Muito aqui, obrigado, Senhor, Pai, por mais falando, uma vez Senhor, da estarmos, tua Senhor, palavra, tendo uma Senhor. oportunidade Deus, em nome de Jesus, falar ó a tua Pai, nos dê da palavra, tua de graça, levar o teu Senhor, evangelho, para Senhor. que nós venhamos Nos dê posicionar, graça, Senhor, para nos posicionarmos, Senhor, tomarmos posição, Senhor, não saímos do teu conforme, propósito, Senhor, não aquilo que o Senhor já darmos tem ouvidos aos falado alaridos do conosco, mundo, mediante, Senhor, nos dê as sensibilidade, coisas, Senhor, Senhor, que à nos voz do teu advém, Espírito, Senhor, tomarmos que não uma posição, Senhor, não mediante, Senhor, não influenciados pelo mundo, pela Babilônia, pela, Senhor, as coisas, Senhor, que estão, Senhor, dos filisteus. Não, Pai, mas que nosso posicionamento venha a ser, Senhor, mediante, Senhor, a tua vontade. Senhor, que venhamos a tomar decisões, Pai, daquilo que o Senhor já tem falado conosco. Senhor, tira o medo, tira o desânimo, tira, Senhor, Senhor, o em si, Senhor, o receio, Senhor, eu te peço, abençoa, Senhor, meu irmão, a minha irmã, dá graça, Senhor, capacita, Senhor, a cada um, Senhor, dos meus irmãos e minhas irmãs, abençoa, Senhor, a nossa liderança, Senhor, eu te peço, abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos, eu te peço, Senhor, toma conta de todas as coisas, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, tomar, Senhor, em suas mãos, Pai, venha nos guardar, Senhor, nos livrar, para cada um de nós e a que o chegarmos Senhor no venha, céu, Senhor, e trazer, ouvirmos Senhor, da a tua boca naquele vontade, dia, Senhor, adentrai, para nós, benditos de meu que venha a Pai. nós o teu reino e seja feita a tua Em nome vontade, de Senhor, Jesus, Senhor, nós te em pedimos e nome te de agradecemos, Jesus, Senhor. Pai, amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe, irmã Laura. Que Deus Aleluia. abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conosco. Aleluia. E jovem, não se esqueça, jovem, a quem tu tem dado ouvido? E qual tem sido o teu posicionamento? Deus abençoe, a irmã Carla, Deus abençoe a cada um e até uma próxima oportunidade. E o nosso lema é Deus na frente. Deus abençoe. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.